igreja tem autoridade espiritual sobre a nação. Olá, vou estar trazendo hoje esse entendimento sobre o cristão e a política e como isso pode afetar tanto a igreja quanto o governo, quanto nossa nação e como igreja temos que nos posicionar diante da política e diante de todas as esferas que temos. Vemos que muitos falam política e igreja não se mistura, mas vou estar falando aqui, se você não se posicionar e colocar homens tementes no governo, você vai sofrer as consequências, a nação sofrerá, porque o inimigo ele trabalha para colocar pessoas que vão calar a nossa fé, vão calar a igreja, vão calar todos, a mídia, e nós precisamos nos posicionar. As autoridades, precisamos entender que Deus ele colocou autoridades, mas Ele é a autoridade maior. Mas nós como uma igreja temos que nos posicionar para não deixar que cale a nossa voz. A gente tem um exemplo que eu vou estar mostrando aqui para vocês. As igrejas não têm que ter partido político, porque as igrejas têm que cuidar da fé e da espiritualidade das pessoas e não cuidar de candidatura. Cilada do Satanás, sabe como que faz? Vocês conhecem o ditador norte-coreano atual, o Kim, o gordinho? O avô dele foi pioneiro a trazer comunismo para a Coreia. Porque naquela época que era a única Coreia, a região mais avivada era a região norte, que tinha grandes igrejas, pastores, assim, famosos, tá? Aí, hoje, se você acha uma Bíblia na Coreia do Norte, toda a família é enforcada. Mas naquela época era a região mais avivada. Então, ele, o avô do Kim atual, foi esperto, foi lá procurar os famosos pastores. Olha, eu vou trazer a ideologia nova aqui, chama-se comunismo, que não vai ter rico e pobre, todo mundo vive bem, desde que você me ajuda nas palestras, me acompanha. Agora, eu prometo, assim que nós tornamos comunista, não vou interferir na igreja. Desde que você também não interfira na política. Deixa a política para os políticos, que eu deixo vocês, pastores, a se preocupar somente no aumento da igreja. Essa foi a cilada. Não caia nessa. Nunca deixe política somente para políticos, não. Porque a igreja tem autoridade espiritual sobre a nação. Então, os pastores acreditaram nele. E assim que, então, terminou a guerra, ficou norte, optou pelo comunismo e sul, não, né? Primeira coisa que o Kim fez, o quê? Queimar todas as igrejas, matar, enforcar todos os pastores cristãos. Quando eu contei isso, tinha venezuelanos lá atrás, eles vieram correndo para mim. Gina, foi o que exatamente aconteceu com Venezuela. O que fizeram quando falaram, vocês não mexem nas nossas coisas e a gente não mexe na igreja. Mas eles acabaram enganando e deixando com que depois calasse ele, calasse a igreja. E esse exemplo vai servir para você. Em Romanos, capítulo 3, do 1 a 4, fala que devemos nos sujeitar às autoridades que Deus nos coloca. Mas ele fala bem aqui também, pois o governante não deve ser temido, a não ser pelos que praticam o mal. Preste atenção o quanto devemos colocar homens tementes ao Senhor. Não devemos temer, mas devemos ser uma igreja que se posiciona, que saiba escolher seu governante. A gente tem exemplos de governantes como Moisés, que se posicionou, que era um homem temente, fez com que a nação ela crescesse e se tornasse a nação de Israel. Homens que não calaram-se, mas se posicionaram, governantes. Que possamos ser uma igreja que saiba escolher os seus governantes. Não devemos olhar para os defeitos dos governantes, mas para aquele que ama o nosso Brasil, aquele que teme o Senhor,
que faz com que a nossa nação possa crescer, que pensa no bem e não olhar para os defeitos, porque muitos deixam se levar pelos defeitos e acabam escolhendo aqueles que mentem, enganam, dizendo que vai dar o seu melhor, que vai dizer que vai tirar todos da pobreza. E o que a gente vê? Mentiras e mentiras, porque acabam roubando. E eu quero falar hoje sobre a gente como igreja estar posicionado nas 7 esferas, que possamos ser influências, mas precisamos primeiro saber colocar governantes, porque se a gente não colocar governantes, a gente não vai poder. Muitos governantes que não temem a Deus vão querer nos parar, vão querer destruir a família, vão querer destruir a economia, vão querer destruir a religião, que é a igreja, vão querer destruir a mídia. Isso aqui que eu estou gravando hoje é porque eles ainda não nos calam, mas tem muitos outros países onde a palavra de Deus não pode ser pregada, não aceitam Bíblia, tem que fazer tudo no escondido, porque senão eles são presos, são calados, são oprimidos. Mas sabe pelo quê? Pelo governo que colocaram lá e nunca mais saíram desse governo. Que Deus ele nos chama para ser uma igreja posicionada, que não se cala, que coloca homens tementes ao Senhor. Paulo diz que as autoridades é estabelecida por Deus. Isso significa: governo existe para proteger, para julgar, para organizar e para fazer justiça. Moisés foi um líder espiritual, político, e a gente vê isso em Êxodo, do 18, do 13 ao 26. E a gente vê o exemplo de José no Egito, o quanto Deus usou ele para que o povo pudesse não perecer, e até a sua família, e essa nação que foi Israel, o quanto ele, se ele não tivesse se posicionado, deixado que Deus o guiasse, e a sabedoria que Deus deu para ele, Israel poderia não existir, todos teriam passado fome. Então a gente vê que Deus coloca homens que temam a ele no governo. E muitas vezes temos homens que não temem por falta de conhecimento do povo. E Deus ele permite para que a gente aprenda e se arrependa. E Deus colocou o homem para governar. E a gente vê isso em Gênesis. Adão para governar sobre os homens, sobre os animais, sobre tudo. E Deus colocou um governador em Gênesis capítulo 41. E Deus colocou um hebreu para governar um país pagão, para governar uma nação pagã, influenciando o reino e os princípios. Daniel em Babilônia. Ele foi um conselheiro político, o quanto ele teve influência sobre isso. Daniel ocupou posição no governo, mesmo em um sistema contrário à fé judaica. Ele não se corrompeu, mas se influenciou. E a gente vê os profetas que falavam aos reis e como Deus ele usava eles. Isaías, Jeremias, Elias, Eliseu, Miqueias, Samuel, todos confrontavam os governantes sobre as injustiças, corrupção, idolatria. Eles não tinham medo, eles enfrentavam porque eles sabiam que eles tinham que ser essa voz. A gente vê na Bíblia os profetas como homens que direcionavam, que era uma voz profética, mas também era uma voz moral, era uma voz pública, uma voz política, porque se eles não se posicionassem contra o governo, contra aquelas autoridades que queriam fazer a destruição, que não temia o Senhor, o povo perecia. Então a gente vê esses exemplos. A gente vê o exemplo da rainha Esther. Ela foi uma mulher que se posicionou quando foi o tempo e foi chamada a sua atenção, que ela precisava. Será? Não foi Deus que te colocou nesse lugar para que você pudesse nos ajudar, salvar? Então ela orou, jejuou, e ela foi uma mulher que orou, jejuou e foi em direção ao rei e pediu que ele derramasse a sua graça para que pudesse salvar o povo, a sua nação. Deus ele nos coloca em governos, em lugares, para que a gente seja essa voz, para que a gente ajude o nosso povo a se posicionar e a não a se calar, como muitos têm feito. E ela salvou o seu povo.
e eles puderam se defender para que ele não fosse perecer. Se ela não tivesse naquele local como rainha, se posicionado e se levantado na hora certa, o povo ia perecer, todos os judeus iam morrer. E assim Deus nos chama para nos posicionarmos em todas as esferas, tanto na mídia, né? Se posicionar em falar em sua voz profética e não se calar. Sermos na arte, nas músicas, também sermos voz profética através das músicas, na educação, o quanto eles querem educar os seus filhos, tanto nas doutrinas de que? De destruir a família, que não existe família, sabe? Querendo separar isso, não existe família. Querendo mexer na sexualidade das crianças, dos pequenos. A gente vê também sobre aborto. A influência de destruir desde o ventre e calar o povo. A política, homens que possam se posicionar e lutar para que eles não deixem o que eles se intrometam na família, na religião, não nos cale, na mídia, na economia, porque o dinheiro também, a gente colocar o dinheiro para ser bênção, ele vai ser bênção, mas se você colocar o dinheiro para ser maldição, para corrupção, ele vai ser isso e vai destruir todos. Então a gente vê todas as áreas das famílias, tudo eles vão querer nos calar e precisamos ser um povo que se posiciona, que ora, que intercede e que tenha sabedoria em colocar homens corretos diante do governo, diante de todas as esferas, das 7 esferas. O ensino de Jesus em relação ao governo. Dá a César o que é de César. Mateus 22, 21. Jesus reconhece o papel do Estado mais completa. Dê a Deus o que é de Deus. Estado mais leis civis. Jesus ele não manda separar. No equilíbrio de colocar homens corretos no governo. A gente como cristão, sal da terra. Mateus 5,13. Como cristão, temos que ser sal da terra. Mateus 5,13. O sal ele preserva, impede a corrupção. E isso também é função política. E cristãos como luz do mundo. Mateus 5,14. Luz que ilumina os caminhos, são verdade, inclusive na sociedade. Precisamos ouvir e ter esse entendimento de saber colocar homens corretos no governo. E os rabinos orientam sobre religião e política. Os ensinos dos rabinos diz que a justiça social é a parte da fé. Um líder que não governa com justiça quebra aliança com Deus. Forte. Rabbi Jonathan Sacks. Religião molda valores. Política transforma valores em políticas públicas. Ele defendia que fé sem política vira teoria. Política sem fé vira corrupção. Rabbi Abraham Hesler. Quando eu marchava pelos direitos civis, eu sentia meus pés rezando para ele agir socialmente e agir espiritualmente. Em Israel, até hoje, líderes religiosos têm voz na política. A Torá é referência ética na nação. Educadores cristãos ensinam hoje. John Wesley, vamos ver, falava que cristão deve combater a injustiça política. Lutou contra a escravidão e pobreza, assuntos governamentais. E o que o Dietrich Bonhoeffer, pastor que lutou contra Hitler, dizia que cristão que não intervém contra o mal político é cúmplice dele. Aconselhava presidentes dos Estados Unidos, mostrava que fé pode guiar decisões nacionais. Pastores brasileiros, alguns temas frequentes. Combater a corrupção, defesa da família, justiça social, liberdade religiosa, participação consciente do voto. E como precisamos ter sabedoria sobre o nosso Brasil, sobre colocar homens corretos no governo e como isso influencia a nação, para cima ou para baixo. Ao subir ao nível mais alto,
onde cresce e prospera ou o nível de pobreza e miséria e cala todos. Porque a igreja e a política se misturam. Porque a política cria leis e isso vai afetar. E as leis, elas moldam a vida de todos. Se a igreja se cala, leis injustas crescem. Corrupção aumenta. Os valores cristãos se perdem. A sociedade se afasta dos princípios sociais. E a sociedade se afasta dos princípios espirituais, porque eles vão nos calar, vão tentar parar. A igreja não deve ter um partido, mas saber escolher homens corretos no governo. Mas deve ser uma voz que influencia no governo, na nação. Uma voz que influencia na nação. Isso é um alerta para que possamos estar posicionados, não deixando ser enganados e colocar homens tementes ao Senhor. Homens que vão fazer com que o Brasil e a nossa nação cresça. E hoje Ele nos chama para acordar, para se despertar e para não deixar que o engano, as mentiras nos venham e mintam e façam com que a gente não escolha homens corretos. A palavra de Deus ela é muito clara. Se sabemos colocar homens corretos na nossa nação, hoje você possa se despertar e ler a palavra de Deus, como a gente vê Deus falando conosco, colocar homens, autoridades que temam ao Senhor, que temem a palavra de Deus, que buscam fazer com que a nossa nação cresça. E hoje Deus nos chama para acordar. E eu deixo esse vídeo. Muito obrigado e até o próximo.